E se a energia escura não existisse? Pois é. E se a expansão do universo não fosse, como é postulado, né, como é posto em hipótese, não fosse impulsionasse, ou seja, não dependesse da energia escura? É isso que diz um artigo publicado agora em 2024, no mês de maio. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já peço a você que largue o dedo no like. Se não, né, pode dar o dislike também, se não gostar, não tem problema. Mas se inscreve no canal, e vem muita coisa boa por aí. Então, vamos lá. Meus amigos, o artigo é esse daqui, ó, publicado no The Astrophysics Journal, e que diz o seguinte, né, tá traduzido, claro, né? E se o universo se expandisse linearmente? Uma relatividade geral local para resolver o problema da massa ativa zero. Pois é, então realmente é um artigo que pode revolucionar ou pode se mostrar, né, completamente errado. Isso não é para aqui, isso é no outro canal. Então acontece que justamente esse artigo ele pode propor o fim, ele propõe, né, mas ele pode provar o fim da matéria escura. Então a gente não conseguiu nem provar que ela existe ainda. Então já estamos propondo o fim. É isso aí que eles vão ter que provar. A quem escreveu o artigo vai ter que mostrar que a hipótese dele é mais válida do que a energia escura. Ou seja, vai ter que propor toda uma experiência, todo um experimento e vai ter que propor hipóteses testáveis para que isso possa acontecer. Então, esse estudo publicado afirma que a expansão do universo pode ser explicada sem mesmo a necessidade de uma energia escura. Ou seja, o modelo Lambda CDM, aquele modelo que tenta explicar o Big Bang, né, tenta explicar a evolução, né, na verdade não explica o Big, explica a evolução do universo, né? Porque o Big Bang independe do modelo. O modelo tenta explicar a singularidade e a evolução. Então, justamente, né, esse modelo tenta explicar a evolução do universo em galáxias, tal, tal, tal. E a energia escura está inserido nisso daí. Agora, se provar que a energia escura simplesmente não existe, ou então é um componente que não é necessário, que não faz isso, tal, não vai mudar em nada a teoria do Big Bang, tá? Então isso já tem que deixar bem claro para vocês. Bom, então uma das grandes buscas da astronomia moderna é a compreensão da chamada energia escura. Esse componente do universo que estaria associado à expansão do espaço-tempo. Lembrando que energia escura, né, é uma tradução assim bem chumbrega, né? Porque o nome seria Dark Matter, de matéria, e Dark Energy, né, de energia. O Dark aí não quer dizer escura, né, aquele preto, né, assim, não. Quer dizer aquela coisa oculta, né, aquela coisa que não é revelada, que a gente não sabe, tá? Bom, mas a maior parte do universo estaria na forma de energia escura, segundo o modelo Lambda CDM. E outra parte seria dividido entre matéria escura e matéria barônica, essa matéria visível que nós somos compostos. Agora, a ideia é que a energia escura veio antes, né, através de observações do telescópio Hubble, lá no final do século XX, onde que esses dados mostraram que o universo estava em expansão acelerada. Desta forma, a relatividade geral de Einstein teria mais um termozinho acrescentado, chamado a constante cosmológica. Pois é. E essa constante tinha sido proposta anteriormente pelo próprio Einstein, mas descartada por ele mesmo, achando que seria o maior erro da sua carreira. Mas com o advento, né, da energia escura, falou que, olha, não, essa constante, o Einstein não estava errado, não, aí, ó, ela existe pelas medições. E aí o que acontece? Nesse novo artigo publicado, o universo não seria acelerado, né, e poderia ser descrito de uma forma linear. Não seria acelerado, expansão, expansão acelerado. Então, ou seja, as observações dos telescópios estariam erradas. Bom, então a energia escura não seria necessário para explicar essas observações. Além disso, o estudo argumenta que a relatividade geral seria aplicada apenas em escalas mais locais. Ou seja, teria uma limitação, ele está propondo uma limitação
da relatividade geral e não uma coisa assim em escalas cósmicas, universais, astronômicas, já tendo a limitação de buracos negros, né, que a gente, né, não conhece nada do horizonte de evento para lá. Então, a expansão do universo, o astrônomo Edwin Hubble concluiu que o universo estava se expandindo. E essas observações de galáxias distantes, né, algumas décadas depois, ele veio com as observações do telescópio e mostraram, né, o telescópio Hubble, né? Claro que o Hubble, né, uma coisa. Acontece que mostrou essa aceleração. Aquela chamada vela, né? Aquela vela padrão, tal, que mostra, né, com várias medições de vários telescópios hoje agora, principalmente o James Webb e o Hubble, né, que estão medindo, e já teve um terceiro que vai medir, tem um quarto que vai medir ainda, ou seja, estamos tentando. E para explicar essa expansão acelerada, uma modificação nas equações de Einstein foi feita ao adicionar a constante cosmológica que ele mesmo te havia proposto, tá? Mas ao longo descartou, né, e Edwin Hubble fez suas observações. E a constante cosmológica está associada à quantidade de energia escura e à taxa de expansão do universo. Ou seja, essa constante cosmológica fazia sentido com as observações de Hubble. E acontece que a tensão de Hubble, ou seja, houve uma tensão no ar. Desde a descoberta da expansão acelerada, os astrônomos do mundo inteiro, eles começaram a se dedicar. E cálculo para lá, taxa de expansão para cá, através dessas observações. Diversos métodos foram utilizados, como observações, por exemplo, em micro-ondas ou infravermelho, e vários comprimentos de ondas diferentes, várias taxas foram medidas, e, no entanto, cada técnica chegava a um valor diferente para essa taxa de expansão do universo. Esse problema ficou conhecido como a tensão de Hubble. Pois é, sendo que uma distância, por exemplo, usando a distância de uma supernova do tipo 1A, esse valor chegado foi a 70 km por segundo por megaparsec. Já tinha técnicas sendo utilizadas, mas acontece, contudo, entretanto, que as observações do telescópio Planck chegou a um resultado de 67 km por segundo por megaparsec. E apesar desses valores variarem a uma medida entre 70 e 67, tal, ficaram variando 73, 70, ou seja, eles convergem para o mesmo valor. E isso afeta as predições teóricas desses modelos. Apesar de que Paul Dirac, há um tempo atrás, né, muito tempo atrás, ele enunciou o seguinte, que as constantes não eram constantes. Antes não eram constantes. Pois é, isso é uma verdade. Ele simplesmente dizia que as constantes elas modificariam com o tempo e a taxa de expansão do universo. E muitas das constantes que nós conhecemos, que nós medimos hoje, não são realmente. Tá? Algumas têm suas medições várias vezes sendo constantes, mas a grande maioria dela, mas sem sombra de dúvida, a grande maioria, as constantes não são constantes. São apenas modelos matemáticos que enunciaram essas constantes, mas quando fomos medir realmente lá no talo, não deu constante. Pois é. Então esse problema nas medidas ainda está sendo, uma pedra no sapato dos astrônomos. Em 2023, esse estudo, que foi liderado por Robert Monjo, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, argumentou que o problema estaria na técnica, utilizando e na diferença das medidas. O motivo seria que, ao levar em conta as propriedades geométricas das equações que descrevem o espaço-tempo, a taxa de expansão calculada não seria uma magnitude física real. Aí a coisa azedou. Porque dessa forma a aceleração seria uma ilusão criada pelo nosso ponto de vista do universo e não seria algo real na natureza. Ou seja, quem acha que o universo não poderia se expandir pode se apoiar nessa publicação. Quem acha que o universo é simplesmente estável, por exemplo, não expande, pode se apoiar nessa publicação. E não precisa fazer fake science. Não precisa fazer simplesmente uma pseudociência. Pode publicar sim, o que mostra nessa publicação que a ciência está aberta
para qualquer coisa que segue o método científico. Agora, mas e essa coisa de sem necessidade porque da matéria escura? Que outros trabalhos também seguem essa abordagem, em considerar o nosso universo como o nosso universo local afetaria as medições. Apesar que Paul Dirac falou algo bem semelhante há muito tempo atrás. Em novo trabalho, esse físico argumentou que não há necessidade de inserção de matéria escura para explicar a expansão. Ou seja, aí já entra uma outra situação. Já coloca que o universo se expande. Mesmo com essa deficiência de medição, esses valores diferentes, mas que o importante é lembrar que a energia escura seria o componente responsável por essa expansão, como é atualmente aceita. Agora, o artigo ele conclui que a expansão pode ser descrita de forma linear, sem a necessidade da aceleração provocada pela matéria escura. O que explicaria, por exemplo, os resultados da tensão de Hubble. Descartaria a necessidade de tanta energia escura e de tanta matéria escura. Pois é, ou seja, já implicaria numa revisão completa do modelo lambda-CDM, ou pelo menos abandonar esse modelo. Porque se isso se provar real, porque um modelo baseado na matéria escura e na energia escura estaria completamente errado se provasse essa hipótese verdadeira. Agora, no caso da matéria escura, as equações de Einstein seriam suficientes para explicar os seus efeitos gravitacionais. Aí já entra num outro ponto, que nós temos observações, experimentações que concordam com a matéria escura. Eles teriam que fazer uma revisão geral para que isso acontecesse realmente. E experimentos onde que provassem que eles estão certos. Isso aí seria talvez um fim do mistério dessa tensão de Hubble? Seria realmente esse fim total dessa matéria escura, dessa energia escura, principalmente da energia escura? Então, ainda é cedo, muito cedo para dizer. Porque ainda estamos muito, vamos dizer assim, não estamos muito longe de compreender o universo como um todo, tá? E responder essas perguntas chave sobre a matéria escura, a energia escura, ainda faltam uns passinhos a mais. Agora, as observações elas serão feitas ainda com outros telescópios. Tem um que ainda vai ser lançado para observar essa questão da tensão de Hubble, para medir essa taxa de expansão. O que acontece é que esse artigo ele pode dar a impressão de que o universo está se expandindo linearmente e também pode ser interpretado, tá? Segundo algumas interpretações, pode ser interpretado que a relatividade geral, do nosso ponto de vista, estaria atrapalhando a nossa medição, digamos que ele daria a impressão que estaria se expandindo. Mas então, o que você acha? Ele é estático? Ele se expande linearmente? Ou ele está em expansão acelerada? Então, deixe seu comentário, porque até agora as evidências, as medições que nós temos apontam para um universo em expansão acelerada. Mas artigos como esses, que são aceitos no The Astrophysical Journal, seguem o método científico e vão contra o atual modelo vigente, eles podem ser publicados sim. Que bota por terra muito, mas muito, a maioria dos negacionistas que ficam falando que nada disso pode ser questionado. Como não? Uma das maiores revistas de astrofísica publicou uma coisa questionando isso. Ou seja, basta seguir o método e não ficar falando abobrinha. Muito obrigado, até a próxima.